Hello, espero que esteja tudo certo aí com você. Nessa aula de hoje, a gente vai ver um texto muito importante para quem gosta de ler a Bíblia. Esse é um dos trechos mais fascinantes, um encontro que Jesus tem com Nicodemos. E Jesus fala algumas coisas extremamente importantes para Nicodemos, e a gente vai aproveitar para ver isso em francês e, obviamente, você vai aprender milhares de coisas em francês. E se você precisa estudar francês com um método que facilite aí o aprendizado, que você consiga destravar o seu francês, no final dessa aula eu vou te dizer como que você pode fazer, tá? Então vamos direto para a nossa aula. Temos aqui o começo desse trecho de João 3, Jean 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, tá? Então, il y avait un homme, havia um homem, il y avait un homme. Pensa aqui comigo que esse il y avait é o nosso havia. Se você olha para esse avait, você vai reconhecer o havia, tá? E em francês a gente acompanha aqui com o il e o y para dizer havia em certo lugar, né? Então, o nosso haver em francês, ele vai ser acompanhado sempre de um il, que a gente não traduz, e esse y aqui significa em algum lugar, né? Então, existia, havia um homem, il y avait, tá? Se é no presente, il y a, se é no passado, no imperfeito, il y avait. Un homme, atenção com a pronúncia, é un homme, você pode juntar un homme aqui, ó, vai juntar o N no O, tá? E vai ficar un homme. Un, tá? É sempre un, quando é um, né? Quando é masculino é un, não é une, tá? Un pharisien nommé, nomeado, né, chamado Nicodème. Nicodème. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était, ele era, né, c'était un notable, uma autoridade, um notable, uma pessoa notável, un notable parmi les juifs. Esse parmi significa literalmente a junção de pelo meio, e é o que a gente vai usar quando a gente quiser dizer entre muitos elementos. Quando são dois elementos, a gente tem a palavra entre, que escreve dessa mesma forma aqui, entre, né, E-N-T-R-E, e uma coisa entre uma coisa e outra, entre une chose et autre, tá? A gente vai dizer entre. Agora, quando tem muitos elementos, a gente usa o parmi, tá? Então, você tem un notable parmi les juifs. Então, no meio dos judeus, parmi les juifs, tá? Il vint, ele veio, né? Ou ele foi, aqui no caso, il vint, do verbo venir, il vint trouver Jésus. Esse trouver aqui é encontrar ou achar. Trouver Jésus, a gente não vai falar o S final, a gente vai falar Jésus. Pendant la nuit, durante a noite. Pendant la nuit, durante a noite. Il lui dit, il lui dit. Rabi, o mestre, né? Rabi, nous le savons. Nós o sabemos, nós sabemos. Nous le savons. C'est de la part de Dieu que tu es venu. É da parte de Deus que você veio, né? C'est de la part de Dieu que tu es venu. Comme un maître, como um mestre que enseigne, que ensina, car personne ne peut. Esse personne aqui não é pessoa, a gente tem a palavra pessoa quando a gente usa, por exemplo, uma pessoa chegou, une personne é arrivé. Agora, esse personne aqui significa ninguém. Quando o personne tá assim, acompanhado de ne, ele vai significar ninguém, tá? Ou quando ele não tá acompanhado de nada. Se alguém falar para mim assim, eu pergunto, quem que veio? Qui est venu? Personne. Eu já sei que é ninguém, tá? Se tiver acompanhado de une personne, aí é uma pessoa. Aí sim tem um sentido de pessoa. Mas se não, tem um sentido de ninguém, tá? Então, car personne ne peut. Então, ninguém pode. Personne ne peut, tá? Esse E aqui, ó, faz uma boca de O e fala E, fica E. Personne ne peut. Accomplir, né? Accomplir vem da mesma raiz de cumprir, né? Esse accomplir seria então completar ou realizar. Accomplir les signes. A gente não vai falar signe, a gente vai falar signe. Que toi, né? Personne ne peut accomplir les signes que toi. Ninguém pode realizar os sinais que você
realiza. Que toi, tu accomplis. Esse toi aqui, a gente chama ele de pronome tônico. Em francês, a gente usa ele para reforçar alguma coisa. Então, a gente vai usar esses pronoms toniques muitas vezes. Então, se você é meu aluno, você escreve lá na barra de pesquisa les pronoms toniques para você estudar, revisar. É uma estrutura muito importante. Vai lá, rever, fazer os exercícios para deixar esses pronomes tônicos aí na ponta da língua, tá? Accomplir les signes que toi, tu accomplis. Que você realiza se Dieu n'est pas avec lui. Se Deus não estiver com ele, né? Tipo, ninguém consegue realizar os sinais que você realiza, né? Então, accomplir les signes que toi, tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Se Deus não está, n'est pas, tá? Esse pas faz parte aí da negação, ó, n'est pas, tá? Não é só si Dieu n'est avec lui, si Dieu n'est pas avec lui, certo? Jésus lui répondit. Então, Jesus lhe respondeu, Amen, amen, je te le dis. Esse amen aqui significa verdadeiramente, em verdade, é o que a gente usa ali, né, para dizer em verdade, né, de verdade, verdadeiramente. Amen, amen, je te le dis. Eu te digo, je te le dis. Eu te o digo. Esse le é o digo, né? Eu te o digo, je te le dis. À moins de naître d'un eau, à moins, então, a menos que, à moins de naître, nascer, então fica aí naître, d'un eau, esse o aqui é alto, tá? Só que o alto em francês, a gente usa outra expressão para dizer quando alguém é alto. Por exemplo, esse homem é alto. A gente vai dizer il est grand, ele é grande. Esse o aqui é mais para coisas ou a altura de algo mesmo, tá? Então, aqui do alto, né, da altitude ou do alto, não é uma pessoa alta, tá? Quando é uma pessoa alta, a gente vai usar o grand. Então, à moins de naître dans l'eau, on ne peut voir, não se pode ver, né? Ou não pode ver le royaume de Dieu. Então, a menos que alguém nasça do alto, nascer do espírito, aqui no caso, né? À moins de naître dans l'eau, on ne peut voir, não se pode ver, né? A pessoa que não tiver nascido do alto, on ne peut voir, ver, le royaume de Dieu, o reino de Deus, le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua, então Nicodemos lhe replicou, lhe respondeu, comment un homme peut-il naître? Então, como, comment, tá? Em francês a gente tem dois comme, tem o comme e o comment. O comment, geralmente a gente usa para fazer uma pergunta, então, sei lá, comment tu t'appelles, como que você se chama, comment ça va, como vai? E a gente tem o comme, que é C-O-M-M-E, que é para comparar coisas. Então, je parle comme un enfant. Eu falo como uma criança, comme un enfant. E aí, esse comme vai ser para comparar, tá? E o comment vai ser geralmente para perguntar ou descrever a maneira como alguém fala ou como alguém faz alguma coisa, tá? Então, comment un homme peut-il? Esse peut-il aqui, esse il, ele é o homem. E aqui a gente usa ele para fazer essa pergunta, para reforçar que é uma pergunta. Então, comment un homme peut-il naître? Como um homem pode nascer? Quand il est vieux. Aqui, atenção para essa pronúncia, porque a gente vai fazer um som de T. Quand il. Quando o D tá assim no final e na frente tem uma vogal, A, I, O, U, I, a gente vai fazer som de T. Quand il est vieux, tá? Quand il est vieux. Como pode, né, um homem nascer sendo velho? Peut-il, pode ele, que é a inversão, né? Il peut, ele pode, então pode ele, que é uma inversão, para reforçar que é uma pergunta, tá? Peut-il entrer une deuxième fois, então uma segunda vez, une deuxième fois, dans le sein de sa mère, no seio da sua mãe ou no ventre da sua mãe, et renaître, e renascer, e nascer de novo, renaître, tá? A pronúncia aqui é re, não é re, é re, tá? Faz uma boca de o e fala e, fica renaître, tá? Jesus répondit. Jesus respondeu, Amen, amen, je te le dis. Personne, como eu tinha explicado antes, ó, ninguém, personne,
À moins de naître de l'eau et de l'esprit. Agora Jesus explica um pouco mais. À moins de naître de l'eau et de l'esprit, a não ser que nasça da água e do espírito, ne peut entrer, não pode entrar, ne peut entrer dans le royaume de Dieu, no reino de Deus, dans le royaume de Dieu. Todas as vezes que você vê esse OY, aqui vai ser Y, tá? Então, viagem em francês é voyage. Reino é royaume, tá? Então, royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ce qui est né, o que é nascido ou o que nasceu de la chair é chair. Em francês, a gente tem duas palavras para carne. A carne que a gente come, carne de porco, carne de frango, carne de boi, a gente vai dizer viande, tá? Então, viande de bœuf, viande de poulet, viande de porco. E quando a gente vai falar da carne humana, no sentido abstrato, a gente vai dizer chair, tá? La chair humaine. La chair é o termo mais abstrato e viande é o termo concreto da carne que a gente come, tá? Então, ce qui est né de la chair é chair. O que é nascido da carne é carne. Ce qui est né, o que é nascido do espírito, ce qui est né, lembrando que esse é né é a forma nasceu. A gente tem no passé composé, se você já estudou francês, você sabe que tem alguns verbos que usam sempre o auxiliar être para formar o passé composé. A gente tem lá na nossa comunidade a aula, né? O passé composé avec être, que você precisa assistir a segunda aula ali do passé composé. Se você é meu aluno, pode ir lá revisar, pode ver. Se você ainda não é meu aluno, corre lá, entra aqui no link e faz a sua inscrição lá na comunidade para você ter acesso a essas aulas, tá? Ce qui est né de l'esprit, o que nasceu do espírito, é esprit. A gente pode fazer a ligação? Pode. É esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ou ce qui est né de l'esprit est esprit, tá? Esprit. Fica difícil falar, né? Esprit. Pensa que está escrito esprit, tá? E aí, aos poucos, vai fazendo mais rápido. Esprit, esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné. O verbo étonné significa assim, né? Ficar estupefato, ficar admirado. Então, não seja admirado, não se torne admirado, ou não te admires, né? Ne sois pas étonné, não seja admirado no sentido não te admires. Si je te dis, né? Se eu te disse, si je te dis, esse é aqui, ó, é dit, é o passado também, se eu te disse. Si je te dis, né? A gente tem o verbo avoir, mais o participio passado aqui do dire. Si je te dis, tá? Então, lá na minha comunidade tem a aula completa para você dominar o passé composé. Tempo importantíssimo para você, tá? Si je te dis, il vous faut naître d'un nous, né? Il vous faut, isso vos é necessário. Esse faut aqui é uma forma do verbo falloir, que significa fazer falta ou ser necessário. Então, il vous faut é preciso, é necessário para vocês. Il vous faut naître d'un nous é necessário para vocês, né? Nascer do alto. Il vous faut naître d'un nous. Le vent, o vento, le vent. Lembra que é assim, ó, on, mais fechadão, tá? Le vent souffle. O verbo souffler significa soprar. A gente tem souffler como um termo da gastronomia que a gente adotou em português, né? Um soufflé é uma coisa que foi batida e que tem ar dentro. Então, tem a ver com o vento ou com o sopro, tá? Então, o verbo soprar é souffler, tá? Então, le vent souffle où il veut, né? Então, o vento sopra où il veut, onde ele quer. Tu entends sa voix. Tu entends sa voix. O verbo entendre em francês significa geralmente ouvir, tá? Quando eu pergunto para você, está me ouvindo? Eu vou dizer então, tu m'entends. Ele parece o verbo entendre, né? Parece o verbo entender. O que a gente vai usar para entender geralmente é o verbo comprendre. Você está entendendo o que eu disse? Tu comprends ce que je dis? Mas o entendre é só o ouvir, tá? Então, tu entends sa voix.
Então, o vento sopra onde quer, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, você ouve a sua voz, mais tu ne sais, mas você não sabe, tu ne sais ni d'où il vient, nem de onde ele vem, nem para onde ele vai, ni où il va. Il va, né? Ele vai, il va. Onde, où, tá? Então, ni où il va, nem onde ele vai. Il en est ainsi, é assim, il en est ainsi, é assim, ou assim acontece, pour celui qui est né, para aquele que nasceu, du souffle de l'esprit, para aquele que nasceu do sopro do Espírito, pour celui qui est né, du souffle de l'esprit. Então, Jesus está aqui falando com o Nicodemos, dando essas diretrizes aí para ele. E a gente agora vai ler esse trecho somente em francês, você vai conseguir entender. Fecha os olhos aí, ouve só e tenta agora só absorver aquilo que eu vou ler totalmente em francês, porque você já viu todo o vocabulário, tá? Então a gente vai ver juntos, você ouve e depois eu vou te fazer um desafio, beleza? Vamos lá? Então, quando Jesus está esperando, né, ali, chega essa história, tá? Então, il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit: Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'un eau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit: Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'un eau. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi por celui qui est né du souffle de l'esprit. Então, espero que tenha ficado claro esse trecho aí para você, que você tenha aprendido muitas expressões e muitas palavras. Se você precisa de um método simples, claro e eficiente para aprender francês, eu vou convidar você a entrar na minha comunidade. O link para conhecer as formas de participar da minha comunidade estão aqui embaixo na descrição. E a gente se vê na próxima aula, ok? Au revoir e à la prochaine. Até a próxima.